Secretário, fazendo essa mistura aí com a questão tributária, a reforma tributária, de alguma forma, vai ter que lidar com diversos benefícios que foram concedidos ao longo do ano. O governo está instado aí a criar um fundo bilionário para garantir a manutenção desses benefícios durante a transição para o novo IVA, mesmo que seja ele dual. Ao mesmo tempo, o Brasil lida com uma conta de gasto tributário, né, que já passou de 500 bilhões de reais. Quero só fazer uma lembrança aqui. A primeira explosão de gasto tributário no Brasil aconteceu durante o governo Dilma, mais do que dobrou. A segunda aconteceu durante o governo Bolsonaro, uma coisa também desenfreada. Ano passado foi aprovada uma PEC, ano retrasado foi aprovada uma PEC que impunha uma revisão, uma redução anual dos gastos tributários. Isso não aconteceu. Como lidar com essa conta, levando em consideração que o arcabouço fiscal, ele demanda a necessidade de mais receita. Então, lidar com o gasto tributário é uma prioridade na gestão da nova regra. Sim. Desde que nós começamos aqui o trabalho no início do ano, o ministro Fernando Haddad tem colocado muito claro o intuito de rever os gastos tributários. No sentido de que um gasto como um gasto orçamentário, mas é um gasto que ficou oculto no orçamento, a sociedade não vê, e como você bem comentou, ele teve movimentos assim explosivos, muito substanciais e que precisam ser reanalisados. Alguns gastos tributários podem ser meritórios, podem ter impacto, podem ter cumprido o seu papel ou estar cumprindo o seu papel e gerando resultados, mas eles precisam ser revistos, discutidos. Outros não, outros mesmo é muito difícil defendê-los, né? Como um caso clássico, a subvenção de custeio, as subvenções de custeio, o incentivo fiscal dado por estados para setores via redução de alíquota, base de cálculo, aquilo deverá poder ser utilizado para reduzir tributação sobre resultado dos tributos federais. Isso não faz muito sentido, ainda mais quando ela é voltada para custeio, não tem nenhum tipo de valor agregado na economia, não aumenta R$1 de investimento, acaba servindo simplesmente para gerar mais resultado e dividendos para os grupos econômicos. Então, não faz sentido esse governo estadual dar esse incentivo e ainda ser duplamente contado via dedução dos impostos federais, como se aquele ICMS tivesse sido pago, né? Então, esse tipo de coisa foi corrigido, está sendo corrigido, está sendo enfrentado, assim como nós enfrentamos no início do ano o creditamento de ICMS, né, no PIS/COFINS, que também era um absurdo. Não havia, o STF decidiu que não poderia compor a base de cálculo ICMS. Então, o governo federal perdeu essa arrecadação, mas eles continuavam se creditando desses tributos como se tivessem sido pagos. O que não faz sentido e precisava ser corrigido, foi corrigido, gerou aí um impacto aí de algumas dezenas de bilhões de reais em arrecadação permanente. Então, isso precisa ser enfrentado de fato, isso está na agenda, deixando claro que o arcabouço em si, a receita não é fundamental para o arcabouço em si, ela é importante para o cumprimento do resultado primário, que ela é além do arcabouço, né? O arcabouço, a essência do arcabouço é nós continuarmos tendo um limite de despesa, agora ela vai variar de 0,6 a R$ 2,5, mas o principal ponto é que ela vai crescer de acordo com uma proporção do crescimento da receita. Ou seja, ela sempre vai crescer menos que a receita, vai lá crescer só 70%, em regra, 70% do crescimento da receita. Esse é o arcabouço. Então, só que como nós entendemos que o processo de ajuste fiscal pode ser mais intenso e vai trazer mais benefício se ele for mais intenso, nós colocamos metas de primário mais agressivas do que o primário que seria observado só cumprindo a regra do arcabouço. Então, para essas metas de primário que são mais agressivas, aí sim tem, de fato, a necessidade de uma recomposição da base fiscal, redução de gastos tributários, para poder atingir o resultado, o equilíbrio entre receitas e despesas primárias em 2024 e, a partir dali, começar a ter um crescimento do superávit primário.